dá para eximi-lo do fato de que ele realmente tem, não vou chamar de piada, tem expressões e falas no stand-up dele que são altamente nojentas. Então esquece o viés político. Vamos esquecer, porque não vou colocar o viés político em pauta. Pode sim existir esse viés, mas não é isso que eu estou falando. A gente sabe que tem processo, a gente sabe o quanto ele pesa a mão de várias situações, várias, não só da Preta, que faleceu essa semana, tem do autismo, do espectro né, autista, tem de tudo, da hidrocefalia, a gente tem absolutamente tudo. O que eu não consigo entender, aí esquece a parte política, eu estou falando como ser humano, o que eu não consigo entender é como é que as pessoas acham graça em coisas que doem na nossa alma. Eu cresci, acho que a grande maioria aqui, vamos ver, trazendo para a nossa realidade. Eu cresci aprendendo com a minha mãe, com meu pai, com a minha avó, e acredito que a grande maioria, coisas básicas da vida. Uma coisa básica. Você está na rua, tá? Você está num shopping, você tem lá seus 10 anos, 15 anos, 20 anos, não importa. E, de repente, alguém da sua escola, alguém do seu convívio, alguém que pega um elevador com você, alguém que passa na rua, não importa. Tem, sei lá, um peso maior do que o normal, tem algum tipo de deficiência motora, não importa, gente, tá? É privado da visão, qualquer situação, tá? Qualquer situação que a gente sabe que é do nosso cotidiano. Você ri disso? Eu venho de uma criação, eu acho que sim, todos vocês, é isso. Que até, olha a palavra, vê se vocês se identificam. É pecado. Entendem o que eu quero dizer? Não é que isso nos leve para o campo religioso, mas é pecado tripudiar em cima da dor do outro. É pecado zombar de algo que pode limitar, né, a parte intelectual daquela pessoa ou até os próprios movimentos. É pecado. Vocês entendem o que eu quero dizer quando eu uso essa palavra? Quem aqui cresceu ouvindo isso? Isso, minha avó dizia isso. É isso, Evinha. Quem aqui cresceu ouvindo isso? É sobre respeito, óbvio, mas eu cresci, por isso que eu perguntei da identificação. A gente cresceu, ou a grande maioria, ouvindo assim, ó, é pecado. Deus castiga. E não é que você não vai rir daquilo com medo de Deus te castigar, é porque você não quer, porque aquilo de fato te faz mal, não é isso? Ó, Luluzinha, Rita Cássia, Adriana Abreu, né? Claudinho Abenazol, Suelene. Para mim, Léo Lins é um lixo. Não se faz piada com a dor dos outros, porque não é piada, Suelene. É isso que o Léo Lins, ele entrou num espaço, num lugar que não cabe. Não existe esse lugar que ele está ocupando. Não existe zombar da dor do outro. Não existe fazer chacota com morte, com doença. Isso não existe. Esse lugar não existe. Não existe licença poética para o que ele faz. Não é engraçado. Não é divertido. É por isso que eu trouxe aqui para nós, na nossa cabecinha, como a gente foi criado. Né? Zombar de uma pessoa, fazer chacota de uma pessoa com doença, em fase terminal, com doenças que são incuráveis, ou com aspectos físicos. A gente cresceu sabendo que não se faz isso, a gente cresceu, por isso que eu falei frase de vovó, é pecado, Deus castiga. E você cresce com isso. E você leva isso para a sua vida inteira. É o respeito. Só que ninguém chega para a gente com 7, 8, 10 aninhos de idade e fala, olha, você tem que respeitar o coleguinha. Tem. As nossas mães falam isso para a gente, as nossas avós falam isso para a gente. Quem é mãe aqui, quem é avó, fala isso. Olha, não pode rir do coleguinha. Se o coleguinha, de repente, se machucou, se o coleguinha tem uma doença, não ria. Você tem que respeitar. Só que, ao mesmo tempo, você coloca isso, é pecado. Deus castiga.
É uma expressão infantil, mas ela é real. Ela é real. E a gente cresce assim, não cresce? Sabendo os limites. Quando você fala para uma criança, quando criança ouviu zombar da dor do outro, falar, né, como o Léo Lins essa semana se referiu à morte da Preta e tantos outros absurdos que ele faz, isso não é engraçado, isso não é piada, isso não é licença poética, e isso quando você respeita a dor do outro, você tem empatia, você tem nobreza de caráter, você tem valores bem definidos. Percebam o tamanho do pacote. Não é pura e simplesmente respeitar a dor do amiguinho, ou não falar tal coisa. Não, olha o tamanho do pacote que engloba o que a gente aprende quando é criança. Que você aprende e assimila. Isso é pecado. Só que esse pecado, olha o tamanho que ele se transforma ao longo da nossa vivência. Ele transforma a gente num ser humano que respeita mais o outro. Ele transforma a gente num ser humano que sabe respeitar o limite, sabe ter empatia, sabe compreender a dor. Tudo isso está dentro desse pacote que começa quando a gente é pequenininho e aprende a não dar risada daquilo que não tem graça. É simples a matemática. Não tem graça, não vai rir. Não dá para você rir ou fazer piada daquilo que não tem graça. Como que pode alguém achar que a doença que vitimou a Preta ou qualquer outra situação tem graça? Qual é a graça disso? Qual é a graça de ver o sofrimento do outro? Qual é a graça de ver uma doença que machuca, que adoece o resto da família, que causa dor, que às vezes nem a morfina resolve, a pessoa tem que apagar, tem que dar na veia para a pessoa descansar, porque onde é a graça disso? Uma mulher que deixa mãe e neta, mães que deixam filhos, filhos que morrem e deixam pais de luto o resto da vida. Qual é a graça disso? Será possível que um adulto como o Léo Lins, que pode, ok, construir seu stand-up, sabe, fazer as piadas que quiser, talvez relacionadas à política, tá tudo bem, mas a partir do momento que usa doença ou que usa limitações alheias, sejam elas intelectuais ou motoras, como forma de piada, é podre demais. Porque não existe espaço para a gente rir disso. E essa semana, enquanto ele estava construindo novamente o stand-up, que essa foi a situação, e ele estava falando de outras coisas, dos processos e bababá e bababá, a plateia que paga e não paga barato começou a gritar o nome da Preta. Meu Deus do céu. Olha, sinceramente também, quem são essas pessoas? Quer ir lá? Quer pagar o raio do ingresso? Quer ver o show do Léo Lins? Que ele já justificou, porque já teve, né, processo, a justiça já se manifestou. A justiça já se manifestou. Quer gastar o seu dinheiro, porque ele não faz show de graça. As pessoas não vão vê-lo sem pagar nada. Então, tá aí. Você pagou, vai ver. Então, você sabe o que você espera. Ele mesmo já justificou. O meu humor é mais ácido. O meu humor é polêmico. Não, isso não é humor. Isso não é humor. Né? Deixa eu ver aqui, mas, Cíntia não... Ai, gente, eu sei disso. Eu vou ter que ler porque é complicado. Aliás, eu já falei isso outras vezes aqui, mas eu acho que você não me acompanhou. Cíntia não é porque morreu que vai virar santa. Jamais esqueceremos o que foi feito com Jéssica Canedo pela Mind, da qual a Preta Gil era sócia. Amor, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ninguém aqui fala que morreu virou santo. Da mesma forma que pessoas, quando estão com 80 anos, os canalhas também envelhecem. Ninguém aqui falou. Eu já falei isso milhões de vezes. Agora, dizer que só porque morreu não virou santo, então ok, então é bem feito que ela teve câncer e morreu. Você entende onde eu quero chegar, que é o que o Léo Lins disse? Não. E quando você traz a lembrança da Jéssica Canedo, sim, a Mind é onde, obviamente, eu falei isso ontem na parte de herança da Preta Gil. A Mind é a empresa criada pela Preta Gil, né, que movimenta milhões de gerenciamento de vários influenciadores. Inclusive, uma das páginas da Mind é justamente a página. Choquei.
Que a gente sabe que aconteceu aquela situação de exposição da menina, que depois acabou tirando a própria vida e patata. Ok. Ninguém está esquecendo isso. E por causa disso, a Preta mereceu ter câncer e morrer. Bora juntar as coisas. Bora organizar as ideias. Ninguém que morre virou santo. Não é nada disso. Não é isso que eu estou falando. Mas não é por isso que eu vou dizer bem feito, mereceu ter isso e morrer. Ou é assim que você pensa? Ah, então bem feito, bem feito. Tinha mais que ter essa doença mesmo e morrer. Não. Eu perdi meu pai e minha mãe dessa doença e para mim, e de tudo que eu vivi, eles não mereciam nunca ter tido essa doença. Essa doença não é sobre merecimento. Ah, fulano tem câncer, merecia ter. Fulano que não tem é um ser humano melhor. De onde? Isso é uma loucura. Ninguém merece esse tipo de coisa. A gente não fala sobre merecimento. A gente não fala sobre merecimento relacionado a isso. Pelo amor de Deus, gente, né? Pelo amor de Deus. As pessoas têm que ter cuidado com o que desejam aos outros. Cuidado com a lei do retorno. A família da Preta merece respeito. Retalhos da Fábio, como todo mundo merece, exatamente. A gente não deseja. Sabe, é lógico, tem gente que faz mal pra gente? Tem. Tem gente que é filho da P? Tem. Sabe como a gente, pelo menos eu acredito, que a gente deva se comportar diante das injustiças da vida, gente invejosa, gente que quer seu mal? Eu, pelo menos, ajo assim. Deus, que esta pessoa receba o dobro, o triplo do que ela deseja para mim. E lavo minhas mãos. Primeiro que eu não vou consumir minha energia para ficar desejando mal aos outros. Falar dessa doença, pelo amor de Deus, tem nem que falar, você não deseja isso, mas nem existe. Não combina. A doença com a palavra desejar, não combina. E quando, quer queira que não, as pessoas fazem mesmo, as pessoas cometem seus erros, tem gente que comete erros pesadíssimos, que compromete a vida de outros, que essas pessoas paguem o que de fato elas têm que pagar aqui na justiça de Deus, ou na justiça dos homens, e que recebam aquilo que elas ofereceram. Ponto. O que vai ser, amores? Lave as mãos. Agora, o Léo Lins estava no show, quando a plateia começou a gritar o nome da Preta, e eu até anotei qual foi a frase que ele utilizou. Ele utilizou a seguinte frase: quem vier me processar vai pegar câncer e morrer. Fecha aspas. Essa é a frase. Viram? Ó, quem me processar, hein? Quem vier me processar vai pegar câncer e morrer. É sério que isso é engraçado? É sério que ele acha isso uma piada? É um castigo. A Preta Gil foi castigada. Castigo. Meu Deus, juro. Eu vou beber minha água. Enquanto você capricha no like e assimila isso. Digere. Dá para digerir isso? Dá para digerir isso? Que isso?